O canabidiol, CBD, um composto extraído da planta cannabis, tem se destacado nos últimos anos como uma substância promissora e potencial terapêutico para tratar diversas condições de saúde. Embora as pesquisas sejam recentes e as comprovações científicas estejam em andamento, o canabidiol tem melhorado a vida de muitos pacientes. O medicamento pode auxiliar no tratamento de depressão, ansiedade, dores crônicas, doenças neurodegenerativas, epilepsias e transtornos do espectro autista. Eulâmpio Dantas, médico psiquiatra e pesquisador da área, explica sobre o uso fitoterapêutico do canabidiol e ressalta a crescente busca pelo composto medicinal. O uso terapêutico da cannabis, ou seja, ele é algo relativamente recente, né? A cannabis ela tem mais de 178 princípios ativos no nosso sistema nervoso central. Aí a gente tem os mais conhecidos, né? CBD, THC, CBG, terpenos, flavonoides e por aí vai. São vários princípios. THC, ele, vamos dizer assim, por muito tempo ele foi satanizado por ele estar ligado um pouco mais a essa questão do uso recreativo. Agora nós não podemos confundir o uso recreativo, fumado de qualquer forma, com o uso terapêutico. No uso terapêutico a gente tem um controle de dose, a gente tem indicações, não é todo paciente que tem indicação de fazer o uso. Para que problemas de saúde ele é utilizado? O uso terapêutico da cannabis ele está numa esfera de uso experimental. O que é isso? A gente vai ter algumas patologias, algumas doenças que o uso ele já é bem consolidado, onde já tem muitas evidências científicas, onde já tem muitos estudos, como é o caso da epilepsia refratária, como é o caso do glaucoma. Ou seja, essas já são bem consolidadas o uso. E existe o uso experimental e com estudos com menor nível de evidência em outras áreas. Se utiliza em doenças neurodegenerativas como mal de Alzheimer, o Parkinson, são alguns exemplos. A gente também utiliza para casos de depressão refratária, ansiedade refratária. Quando nós falamos esse termo refratária, é que já utilizou outras medicações que são mais consolidadas cientificamente, não se teve uma resposta adequada e aí se parte para a máxima do tratamento experimental. Se tem muita evidência no uso do autismo, no uso do TDAH, síndrome de Tourette, né? São alguns dos exemplos de uso medicinal da cannabis. Costumamos dizer nessa parte de pesquisa que o grande norte é a melhoria da qualidade de vida do paciente com um perfil de segurança adequado, né? E aí daí a importância, sim, de se pesquisar. A pessoa tem que ter uma indicação médica, a pessoa tem que ter uma patologia que justifique essa indicação médica. Eu não posso utilizar a cannabis medicinal para uma dor de dente. Eu não posso utilizar a cannabis medicinal para uma patologia que não tenha os mínimos critérios de sua indicação. E isso quem vai fazer essa avaliação é um médico. Há 10 meses, Alane tem feito uso experimental do canabidiol para melhorar a qualidade de vida do pequeno Augusto de 5 anos, que tem autismo nível 2. Para mim, o canabidiol teve muitos avanços, principalmente a questão de intenção comunicativa, de socialização. A imunidade dele também está bem melhor. Esse ano eu acho que ele pegou assim poucas doenças transmissíveis, que não acontecia antes do uso do canabidiol. Ele toma o canabidiol 10 gotas depois do almoço e 10 gotas após o jantar, que no caso é 1 ml ao dia. Quando a gente começou, o canabidiol, no início ele dá um pouco de irritabilidade. Umas 3 semanas assim, de uso, aí ele dá um pouco de irritabilidade. Ele ficava com mão no ouvido, essas coisas. A gente sabia que ele estava bem irritado, dormindo mal. Aí depois dessas 3 semanas, aí a gente começou já a ver a positividade, do uso. Não é um milagre, mas assim, faz um efeito muito bom. Há 5 meses, usando o canabidiol, Luana tem percebido os benefícios para tratar a ansiedade da sua filha Maria Júlia, também diagnosticada com TEA. 1 ano, 2 anos atrás, eu fui para uma consulta com uma psiquiatra e ela prescreveu o canabidiol, mas no momento eu não comprei, fiz só a consulta, não comprei. Com o passar do tempo, a gente foi vendo a necessidade de inserir o uso da medicação, porque a gente via os estudos sobre a evolução de algumas crianças com o uso desse medicamento e esse ano fui para uma nova consulta
com outra neuro, e ela prescreveu a medicação. E eu disse, não, vou testar, para ver se vai dar certo. Comprei desde o final de abril, que minha filha faz o uso da medicação, e eu estou vendo mudanças. De início, o que eu queria também era mudar a medicação que ela fazia uso desde os 6 anos de idade, que era a risperidona, porque tinha muitos efeitos colaterais. A questão da compulsão alimentar. E ela era bem mais gordinha, porque a questão da ansiedade dela, quando estava ansiosa, comia bastante. Está mais controlada. A questão também da compulsão alimentar, que ela está se alimentando melhor. Socialização, em questões também da socialização. Ela vem tendo uma melhora também, porque assim, a maior dificuldade, que ela é autista do nível 2, a maior dificuldade dela é na socialização. A questão da fala, ela tinha uma dificuldade na fala, mas assim, está sendo superada já. Também ela tinha crises de choro repentino. Ela tem dia que ela passava 40 minutos, 1 hora chorando. E com o uso do canabidiol, melhorou bastante. Vale salientar que é importante a terapia aliada à medicação. Só a medicação funciona, mas não tem aquele efeito 100%. A gente começou a ver que ela começou a ter aquele controle emocional. Ela agia muito na impulsividade, tinha muitas crises de raiva. Quando ela sentia raiva, sentia demais. Quando ela sentia tristeza, sentia demais. Alegria demais. Ela começou a controlar as questões das emoções dela. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba.